É isso, 2023 começou, estava vagando aí esses dias de recesso, porém agora, pés sólidos na realidade, continuemos o nosso livro, que só continuo porque o meu belo irmão André me insiste muito para eu ler e inclusive ameaçou interromper a leitura e assistir o filme antes. Aí vou continuar, apesar dos apesares, né? Continuemos. Tenho de abrir os olhos, pensou a mulher do médico. Através das pálpebras fechadas, quando por várias vezes acordou durante a noite, percebera a mortiça claridade das lâmpadas que mal iluminavam a camarata, mas agora parecia-lhe notar uma diferença. Uma outra presença luminosa. Poderia ser o efeito do primeiro lusco-fusco da madrugada. Poderia ser já o mar de leite afogar-lhe os olhos. Disse a si mesma que ia contar até 10 e que no fim da contagem desceraria as pálpebras. 2 vezes o disse, 2 vezes contou, 2 vezes não as abriu. Ouvia a respiração profunda do marido na cama ao lado. O ressonar de alguém. Como estará a perna daquele? Perguntou-se, mas sabia que neste momento não se tratava de uma compaixão verdadeira. O que queria era fingir outra preocupação. O que queria era não ter de abrir os olhos. Abriram-se no instante seguinte, simplesmente, não porque eu tivesse decidido. Pelas janelas, que começavam a meia altura da parede e terminavam a um palmo do teto, entrava a luz baça e azulada do amanhecer. Não estou cega, murmurou. E logo, alarmada, se soergueu na cama. Podia ter ouvido a rapariga dos olhos escuros que ocupava o catre de fronte. Dormia. Na cama ao lado, a que se encostava à parede. O rapazinho dormia também. Fez como eu, pensou a mulher do médico. Deu-lhe o lugar mais protegido. Bem fracas muralhas seríamos. Só uma pedra no meio do caminho, sem outra esperança que a de tropeçar nela o inimigo. Que inimigo, aqui ninguém nos virá atacar. Podíamos ter roubado e assassinado lá fora, que não nos viriam prender. Nunca aquele que roubou o carro esteve tão seguro da sua liberdade. Tão longe estamos do mundo que não tarda que comecemos a não saber quem somos, nem nos lembramos sequer de dizer-nos como nos chamamos. E para quê? Para que iriam servir-nos os nomes? Nenhum cão reconhece outro cão, ou se lhe dá a conhecer, pelos nomes que lhes foram postos. É pelo cheiro que identifica e se dá a identificar. Nós aqui somos como uma outra raça de cães. Conhecemos-nos pelo ladrar, pelo falar. O resto, feições, cor dos olhos, da pele, do cabelo, não conta. É como se não existisse. Eu ainda vejo, mas até quando? A luz variou um pouco. Não podia ser a noite a voltar atrás. Seria o céu a cobrir-se de nuvens, a atrasar a manhã. Da cama do ladrão veio um gemido. Se a ferida infectou, pensou a mulher do médico, não temos nada para o tratar. Nenhum recurso. O mais pequeno acidente nessas condições pode dar em tragédia. Provavelmente é disso mesmo que eles estão à espera, que acabemos aqui, uns atrás dos outros. Morrendo o bicho, acaba-se a peçonha. A mulher do médico levantou-se da cama, debruçou-se para o marido. Ia acordá-lo, mas não teve coragem para arrancá-lo ao sono e saber que continuava cego. Descalça, pé ante pé, foi até a cama do ladrão. Tinha os olhos abertos, fixos
Como se sente? Sussurrou a mulher do médico. O ladrão moveu a cabeça na direção da voz e disse: Mal, a perna dói-me muito. Ela ia dizer-lhe: Deixe-me ver, mas calou-se a tempo. Que imprudência! Ele é que não se lembrou de que ali não havia mais do que cegos. Procedeu sem pensar, como teria feito ainda há poucas horas. Lá fora, se o médico lhe dissesse: Mostre lá isso, e levantou a manta. Mesmo naquela penumbra, quem tivesse alguma serventia de olhos podia ver o colchão empapado de sangue, o buraco negro da ferida com os bordos inchados. A atadura deslaçara-se. A mulher do médico baixou cuidadosamente a manta. Depois, com um gesto leve e rápido, passou a mão pela testa do homem. A pele, seca, ardia. A luz variou outra vez. Foram as nuvens que se afastaram. A mulher do médico voltou para o seu catre, mas já não se deitou. Olhava o marido que murmurava sonhando, os vultos dos outros debaixo dos cobertores cinzentos, as paredes sujas, as camas vazias à espera, e serenamente desejou estar cega também, atravessar a pele visível das coisas e passar para o lado de dentro delas, para a sua fulgurante e irremediável cegueira. De súbito, vindo do exterior da camarata, provavelmente do átrio que separava as duas alas frontais do edifício, ouviu-se um ruído de vozes violentas. Fora, fora! Saiam, desapareçam! Aqui não podem ficar! Têm de cumprir as ordens! O tumulto cresceu, diminuiu, uma porta fechou-se com estrondo. Agora só se ouvia algum soluço de aflição, o barulho inconfundível de alguém que acaba de tropeçar. Na camarada estavam todos acordados. Viravam a cabeça para o lado da entrada, não precisavam ver para saber que eram cegos os que iam entrar. A mulher do médico levantou-se por sua vontade, iria ajudar os recém-chegados, dizer-lhes uma palavra simpática, guiá-los até os catres, informar: Tome nota, este é o 7 do lado esquerdo, este é o 4 do lado direito, não se engane. Sim, aqui estamos 6. Viemos ontem. Sim, fomos os primeiros. Os nomes? Que importa os nomes? Um, acho que roubou. Outro, que foi roubado. Há uma rapariga misteriosa de óculos escuros que põe colírio nos olhos para se tratar de uma conjuntivite. Como sei eu? Estando cega, que são óculos escuros, olha. Ora, o meu marido é oftalmologista e ela foi ao consultório. Sim, ele também cá está. Tocou a todos. Ah, é verdade. Ah, o rapazito, que é estrábico. Não se mexeu, só disse ao marido: Estão a chegar. O médico saiu da cama. A mulher ajudou a vestir as calças. Não tinha importância, ninguém podia ver. Neste momento, começaram a entrar os cegos. Eram 5, 3 homens e 2 mulheres. O médico disse, levantando a voz: Tenham calma. Não se precipitem. Aqui somos 6 pessoas. Vós, quantos sois? Há lugar para todos. Eles não sabiam quantos eram. É certo que se tinham tocado uns aos outros, às vezes de encontrão, enquanto eram empurrados da ala esquerda para esta. Mas não sabiam quantos eram e não traziam bagagem. Quando lá na camarata acordaram cegos e começaram por isso a lamentar-se, os outros puseram-nos logo fora, sem contemplações, sem lhes darem ao menos tempo para se despedirem de algum parente ou amigo que com eles estivesse. Disse a mulher do médico: O melhor será que se vão numerando e dizendo cada um quem é. Parados, os cegos hesitaram, mas alguém tinha de principiar. 2 dos homens falaram simultaneamente. Sempre acontece. Os 2 se calaram e foi o terceiro que começou. Fez uma pausa. Parecia que ia dizer um nome, mas o que disse foi: Sou polícia.
E a mulher do médico pensou: não disse como se chama. Também saberá que aqui não tem importância. Já outro homem se apresentava. 2. E seguiu o exemplo do primeiro. Sou motorista de táxi. O terceiro homem disse. 3. Sou ajudante de farmácia. Depois uma mulher. 4. Sou criada de hotel. E a última. 5. Sou empregada de escritório. É a minha mulher, gritou o primeiro cego. Onde estás? Diz-me onde estás. Aqui, estou aqui, dizia ela, chorando e caminhando trêmula pela coxia, com os olhos arregalados, as mãos lutando contra o mar de leite que por eles entrava. Mais seguro, ele avançou para ela. Onde estás? Onde estás? Agora murmurava como se rezasse. Uma mão encontrou a outra no instante seguinte. Estavam abraçados. Era um corpo só. Os beijos procuravam os beijos. Às vezes perdiam-se no ar, como não sabiam onde estavam as faces, os olhos, a boca. A mulher do médico agarrou-se ao marido, soluçando como se também o tivesse reencontrado. Mas o que dizia era: que desgraça nossa, que fatalidade. Então ouviu-se a voz do rapazinho estrábico a perguntar: também está cá minha mãe? Sentada na cama dele, a rapariga dos óculos escuros murmurou: há de vir, não te preocupes, que ela há de vir. Aqui, a verdadeira casa de cada um é o sítio onde dorme. Por isso, não se deverá estranhar que o primeiro cuidado dos recém-chegados tenha sido escolher a cama, tal como na outra camarata tinham feito quando ainda tinham olhos para ver. No caso da mulher do primeiro cego, não podia haver dúvidas. O seu lugar próprio e natural era ao lado do marido, na cama 17, deixando a 18 de pernoite como um espaço vazio a separá-la da rapariga dos óculos escuros. Também não surpreenderá que busquem todos estar juntos o mais possível. Há por aqui muitas afinidades, umas que já não conhecidas, outras que agora mesmo se revelarão. Por exemplo, o ajudante da farmácia, por quem vendeu o colírio à rapariga dos óculos escuros, no táxi do motorista foi o primeiro cego ao médico. Este, que disse ser polícia, encontrou o ladrão cego a chorar como uma criança perdida. E quanto à criada do hotel, foi ela a primeira pessoa a entrar no quarto quando a rapariga dos óculos escuros desatou aos gritos. É contudo certo que nem todas essas afinidades se tornarão explícitas e conhecidas, seja por falta de ocasião, seja porque nem se imaginou que pudessem existir, seja por uma simples questão de sensibilidade e tato. A criada do hotel não sonhara que está aqui a mulher a quem viu nua. Do ajudante de farmácia se sabe que atendeu outros clientes que levavam óculos escuros postos e que compraram colírios. Ao polícia, ninguém cometera a imprudência de denunciar a presença de um tipo que roubou um automóvel. O motorista juraria que nesses últimos dias não transportou nenhum cego no seu táxi. Naturalmente, o primeiro cego já disse à mulher, em voz sussurrada, que um dos internados é o patife que lhes levou o carro. Imagina tu a coincidência, mas, como entretanto tinha sabido que o pobre diabo está mal do sofrimento da perna, teve a generosidade de acrescentar: basta para o seu castigo. E ela, por causa da grande tristeza de estar cega e da grande alegria de ter recuperado o marido, a alegria e a tristeza podem andar unidas, não são como a água e o azeite, nem se lembrou do que tinha dito 2 dias antes, que daria 1 ano de vida para que o malandro, palavra sua, cegasse. E se alguma última sombra de rancor ainda lhe andava a turvar o espírito, de certeza se dissipou quando o ferido gemeu lastimosamente: Senhor doutor, por favor, ajude-me. Deixando-se guiar pela mulher, o médico tocava-lhe delicadamente
as bordas da ferida. Nada mais podia fazer, nem mesmo valia a pena lavá-la. A infecção tanto podia ter como origem a estocada profunda de um tacão de sapatos que tinha estado em contato com o sol nas ruas e aqui dentro, como de agentes patogênicos com grande probabilidade existentes na água choca, meio morta, saída de canalizações antigas e em mau estado. A rapariga, a rapariga dos óculos, que se tinha levantado ao ouvir o gemido, veio-se chegando devagar, contando as camas. Inclinou-se para a frente, estendeu a mão, que roçou a cara da mulher do médico e depois, tendo alcançado, sem saber como, a mão do ferido que queimava, disse pesarosa: "Peço-lhe perdão. A culpa foi toda minha. Não era preciso fazer o que fiz." "Deixe lá", respondeu o homem. "São coisas que acontecem na vida. Eu também fiz o que não devia ter feito." Quase cobrindo as últimas palavras, ouviu-se a voz áspera do altifalante. "Atenção, atenção!" Avisava-se que a comida foi posta à entrada, assim como os produtos de higiene e limpeza. "Saiam os cegos primeiro a recolher. A ala dos contaminados será informada quando for à sua altura. Atenção, atenção, a comida foi posta à entrada. Saem primeiro os cegos primeiro." Confundido pela febre, o ferido não percebeu todas as palavras. Julgou que estavam a mandá-lo sair, que a reclusão tinha terminado, e fez um movimento para levantar-se, mas a mulher do médico deteve-o. "Aonde vai? Não ouviu?" Perguntou-lhe. "Disseram que saíssem os cegos." "Sim, mas não foi para irmos recolher a comida." "Sim, mas foi para irmos recolher a comida." O ferido fez desalentado, e sentiu outra vez a dor a envolver-lhe as carnes. Disse o médico: "Fiquem aqui, eu irei." "Vou contigo", disse a mulher. Quando iam a sair da camarata, um dos que tinham vindo da outra ala perguntou: "Quem é este?" A resposta veio do primeiro cego: "É médico, o médico dos olhos." "Esta é dos melhores que eu vi na vida." "É das melhores que eu vi na vida", disse o motorista. "Logo nos havia de ter saído na rifa, o único médico que não nos vai servir para nada." "Essa é das melhores que eu vi na vida", disse o motorista. "Logo nos havia de sair na rifa o único médico que não nos vai servir para nada." Putz. "Também nos saiu na rifa um motorista que não nos levará a parte nenhuma", ripostou com sarcasmo a rapariga dos óculos escuros. A caixa com a comida estava no átrio. O médico pediu à mulher: "Guia-me até a porta de entrada." "Para quê?" "Vou dizer-lhes que temos aqui uma pessoa com uma infecção grave e que não há remédios." "Lembra-te do aviso." "Sim, mas talvez que perante um caso concreto." "Duvido." "Eu também, mas a nossa obrigação é tentar." No patamar exterior, a luz do dia estonteou a mulher, e não porque fosse demasiado intensa. No céu estavam passando nuvens escuras. Talvez estivesse para chover. Em tão pouco tempo perdi o costume da claridade, pensou. No mesmo instante, um soldado gritava-lhes do portão: "Alto! Voltem já para trás! Tenho ordens para disparar." E logo, no mesmo tom, apontando a arma: "Nosso sargento, estão aqui uns gajos que querem sair." "Não queremos sair", negou o médico. "O meu conselho é que realmente não queiram", disse o sargento enquanto se aproximava e, assomando por trás das grades do portão, perguntou: "Que se passa?" "Uma pessoa que se feriu numa perna apresenta uma infecção declarada. Necessitamos imediatamente antibióticos e outros medicamentos." "As ordens que tenho são muito claras. Sair, não sai ninguém. Entrar, só comida. Se a infecção se agravar, que será o mais certo,
o caso pode rapidamente tornar-se fatal. Isso não é comigo. Então comunique com seus superiores. Olhe lá, ó, ceguinho. Quem lhe vai comunicar uma coisa assim sou eu, ou você, e essa. Volto agora mesmo para de onde vieram, ou levo um tiro. Vamos, disse a mulher. Não há nada a fazer. Eles nem têm culpa, estão cheios de medo e obedecem a ordens. Não quero acreditar que isso esteja a acontecer. É contra todas as regras de humanidade. É melhor que acredites, porque nunca te encontraste diante de uma verdade tão evidente. Ainda estão aí, gritou o sargento. Vou contar até 3. Se as 3 não tiverem desaparecido da minha vista, podem ter como certo que não chegarão a entrar. 1, 2, 3. Ora está. Foram palavras abençoadas, e para os soldados, nem que fosse um irmão meu, não explicou a quem se referia, se ao homem que viera pedir os medicamentos ou ao outro da perna infectada. Dentro, o ferido quis saber se iam deixar entrar remédios. Como sabe que fui pedir remédios? Perguntou o médico. Calculei, o senhor é médico. Tenho muita pena. Isso quer dizer que os remédios não vêm. Sim. Ah, bem. A comida tinha sido calculada a justa para 5 pessoas. Havia garrafas de leite e bolachas, porém, quem calculara as rações tinha se esquecido dos copos. Pratos também não havia, nem talheres. Viriam provavelmente com a comida do almoço. A mulher do médico foi dar de beber ao ferido, mas ele vomitou. O motorista protestou que não gostava de leite, quis saber se não haveria café. Alguns, depois de terem comido, tornaram a deitar-se. O primeiro, cego, levou a mulher a conhecer os sítios. Foram os únicos que saíram da camarata. O ajudante da farmácia pediu licença para falar com o senhor doutor. Gostaria que o senhor doutor lhe dissesse se tinha, sobre a doença, uma opinião formada. Não creio que se lhe possa chamar, em sentido próprio, uma doença. Começou por precisar o médico, e depois, simplificando muito, resumiu o que investigara nos livros antes de ter cegado. Algumas camas adiante, o motorista escutava com atenção, e quando o médico terminou seu relato, disse de lá: aposto que o que sucedeu foi terem se entupido os canais que vão dos olhos até os miolos. Forte besta, resmungou indignado o ajudante da farmácia. Quem sabe, o médico sorriu sem querer. Na verdade, os olhos não são mais do que umas lentes, umas objetivas. O cérebro é que realmente vê. Tal como na pupila a imagem aparece, e se os canais se entupiram, como disse aquele senhor, é o mesmo que um carburador. Se a gasolina não conseguir lá chegar, o motor não trabalha e o carro não anda. Nada mais simples, como vê, disse o médico ao ajudante da farmácia. E quanto tempo acha o senhor doutor que ainda vamos continuar aqui? Perguntou a criada do hotel. Pelo menos enquanto estivermos sem poder ver. E isso, quanto tempo será? Francamente, não penso que alguém o saiba. É uma coisa passageira ou vai ser para sempre. Quem me dera a mim sabê-lo. A criada suspirou e disse, passados uns momentos: eu também gostaria de saber o que sucedeu àquela rapariga. Que rapariga? Perguntou o ajudante da farmácia. A do hotel. Que impressão me fez? Ali, no meio do quarto, nua,
como veio ao mundo. Só tinha uns óculos escuros postos e a gritar que estava cega. O mais certo foi ela ter me pegado a cegueira. A mulher do médico olhou, viu a rapariga tirar os óculos devagar a disfarçar o movimento. Depois, meteu-os debaixo do travesseiro, enquanto perguntava ao rapazinho estrábico: "Queres outra bolacha?" Pela primeira vez, desde que aqui entrara, a mulher do médico sentiu-se como se estivesse por trás de um microscópio a observar o comportamento de uns seres que não podiam nem sequer suspeitar da sua presença, e isto pareceu-lhe subitamente indigno, obsceno. Não tenho o direito de olhar se os outros não me podem olhar a mim, pensou. Com a mão trêmula, a rapariga punha algumas gotas do seu colírio. Assim, sempre poderia dizer que não eram lágrimas o que lhe estava escorrendo dos olhos. Quando horas depois o altifalante anunciou que se podia ir reconhecer a comida do almoço, o primeiro cego e o motorista declararam-se voluntários para uma missão em que de fato os olhos não eram indispensáveis, bastava o tato. As caixas estavam longe da porta que ligava o átrio ao corredor. Para encontrá-las, tiveram de caminhar de gatas, varrendo o chão adiante com um braço estendido enquanto o outro fazia da terceira pata, e só não tiveram dificuldade em regressar à camarata porque a mulher do médico havia tido a ideia, que cuidadosamente justificou aduzindo a sua própria experiência, de rasgar em tiras um cobertor, fazendo com elas uma espécie de corda, uma ponta da qual estaria sempre presa ao puxador exterior da porta da camarata, enquanto a outra seria atada de cada vez ao tornozelo de quem estivesse de sair para ir buscar a comida. Foram os 2 homens, vieram os pratos e os talheres, mas os alimentos continuavam a ser para 5. O mais razoável é que o sargento que comandava o piquete da guarda não soubesse que havia ali mais 6 cegos, uma vez que de fora do portão, mesmo estando atento ao que estivesse a acontecer no lado de dentro da porta principal, só por casualidade, na sombra do átrio, se veriam passar as pessoas de uma ala para outra. O motorista ofereceu-se para ir reclamar a comida que faltava e foi sozinho. Não quis companhia. "Que não somos 5, somos 11, gritou para os soldados. E o mesmo sargento respondeu de lá: "Descansem, que hão de ser muito mais", disse-o, num tom que devia ter parecido chocarreiro ao motorista. Se tivermos em conta as palavras que esse disse quando voltou para a camarata, era como se estivesse a gozar comigo. Repartiram a comida, 5 rações divididas por 10, porquanto o ferido continuava a não querer comer. Só pedia água que lhe molhassem a boca, por favor. A pele dele escaldava. Como não podia suportar muito tempo o contato e o peso da manta sobre a ferida, de vez em quando descobria a perna. Mas o frio ar da camarata obrigava-o daí a nada a tapar-se novamente, e nisso levava as horas. Gemia a intervalos regulares, como uma espécie de arranco sufocado, como se a dor constante, firme, subitamente tivesse crescido antes que ele a pudesse agarrar e suspender no limite do suportável.
À meio da tarde, entraram mais 3 cegos, expulsos da outra ala. Um deles era a empregada do consultório, que a mulher do médico reconheceu logo, e os outros assim o tinham determinado o destino. Era um homem que estivera com a rapariga dos óculos escuros no hotel e aquele polícia grosso que a levou à casa. Só tiveram tempo para alcançar as camas e sentar-se nelas. Ao acaso, a empregada do consultório chorava desesperadamente. Os 2 homens calavam-se como se ainda não pudessem perceber o que lhe sucedera. Subitamente, ouviu-se vindo da rua uma confusão de gritos, ordens dadas aos berros, uma vozearia revolta. Os cegos da camarata viraram todos a cara para o lado da porta, à espera. Não podiam ver, mas sabiam o que iria acontecer nos minutos seguintes. A mulher do médico, sentada na cama ao lado do marido, disse em voz baixa: tinha de ser. O inferno prometido vai principiar. Ele apertou-lhe a mão e murmurou: não te afastes. Daqui em diante nada poderás fazer. Os gritos tinham diminuído. Agora ouviam-se ruídos confusos no átrio. Eram os cegos, trazidos em rebanho, que esbarravam uns nos outros, comprimiam-se no vão das portas. Uns poucos perderam sentido e foram parar em outras camaratas, mas a maioria aos tropeções, agarrados em cachos ou disparados um a um, agitando aflitivamente as mãos em jeito de quem está a afogar-se. Entraram na camarata em turbilhão, como se viessem a ser empurrados de fora por uma máquina roladora. Uns quantos caíram, foram pisados, apertados na coxia estreita. Os cegos, aos poucos, iam se desbordando para os espaços entre os catres, e aí, como o barco que em meio do temporal logrou enfim entrar no porto, tomavam posse do seu fundeadouro pessoal, que era a cama, e protestavam que já não cabia mais ninguém, que os atrasados fossem procurar noutro sítio. Lá do fundo, o médico gritou que havia mais camaratas, mas os poucos que ficaram sem cama tinham medo de perder-se no labirinto que imaginavam salas, corredores, portas fechadas, escadas que só se revelariam no último momento. Por fim, compreenderam que não poderiam continuar ali e, buscando penosamente a porta por onde haviam entrado, aventuraram-se no desconhecido, como que procurando um último e ainda seguro refúgio. Os cegos do segundo grupo, o de 5, tinham podido ocupar os catres que, entre eles e os primeiros do grupo, tinham ficado vazios. Só o ferido ficou isolado, sem proteção, na cama 14, lado esquerdo. Um quarto de hora depois, tirando uns choros, umas queixas, uns rumores discretos de arrumação, a calma, não a tranquilidade, voltou à camarata. Todos os catres estavam agora ocupados. A tarde chegava ao fim. As lâmpadas mortiças pareceram ganhar força. Então ouviu-se a voz seca do altifalante. Tal como fora anunciado no primeiro dia, estavam a ser repetidas as instruções sobre o funcionamento das camaratas e as regras a que os internados deveriam obedecer. O governo lamenta ter sido forçado a exercer energicamente o que considera ser seu direito e seu dever, proteger por todos os meios as populações na crise que estamos a atravessar, etc, etc. Quando a voz calou, levantou-se um coro indignado de protestos. Estamos fechados, vamos morrer aqui todos, não há direito. Onde estão os médicos que nos tinham prometido? Isso era novidade. As autoridades tinham prometido médicos, assistência, talvez mesmo a cura completa.
O médico não disse que se precisassem de um médico tinham ali a ele. Nunca mais o diria. A um médico não bastam as mãos. Um médico cura com fármacos, drogas, compostos químicos, combinações disso e daquilo. E aqui não há rastro deles, nem a esperança de os conseguir. Não tinham sequer olhos para notar uma palidez, para observar um rubor de circulação periférica. Quantas vezes sem necessidade de mais minuciosos exames, esses sinais exteriores equivaliam a uma história clínica completa, ou a coloração das mucosas e dos pigmentos, com altíssima possibilidade de acerto. Desta não escapas. Como os cátares próximos estavam todos ocupados, a mulher já não podia ir-lhe contando o que se passava, mas ele percebia o ambiente carregado, tenso, a roçar já a aspereza de um conflito que se havia criado desde a chegada dos últimos cegos. Até a atmosfera da camarata parecia ter se tornado mais espessa, rolando cheiros grossos e lentos, com súbitas correntes nauseabundas. Como será isto dentro de uma semana? Perguntou-se, e teve medo de imaginar que dali a uma semana ainda estariam encerrados neste lugar. Supondo que não haverá dificuldades com abastecimento de comida, não é certo que não as haja. Duvido, por exemplo, que a gente lá de fora saiba em cada momento quantos vamos sendo aqui. A questão é como irão resolver-se os problemas da higiene. Já não falo de como nos lavaremos, cegos de poucos dias e sem ajuda de ninguém, e se os duches funcionarão e por quanto tempo. Falo dos restos, só entupindo das sentinas. Só que seja dos restos, só entupimento, só que seja, e isso transformou-se numa cloaca. Esfregou a cara com as mãos. Sentiu a aspereza da barba de 3 dias. É preferível assim. Espero que não tenham a má ideia de nos mandarem lâminas sem tesouras. Tinham dentro da mala tudo quanto necessitaria para fazer a barba, mas estava consciente de que seria um erro fazê-lo. E onde? Onde? Não aqui na camarata. No meio de toda essa gente, é certo que ela poderia barbear-me, mas não tardaria que os outros se apercebessem e estranhassem a ver alguém capaz de prestar estes cuidados. E lá dentro, nos duches, aquela confusão, meu Deus, a falta que os olhos nos fazem. Ver, ainda que não fosse mais que umas vagas sombras, estar diante de um espelho, olhar uma mancha escura difusa e poder dizer: ali está a minha cara, e que tiver luz. O que tiver luz não me pertence. Os protestos cessaram pouco a pouco. Alguém vindo de outra camarata apareceu a perguntar se havia um resto de comida. Quem lhe respondeu foi o motorista de táxi. Nem migalha. E o ajudante de farmácia, para mostrar boa vontade, adoçou a negativa peremptória. Pode ser que ainda venha. Não viria. A noite chegou-se completamente. De fora, nem comida, nem palavras. Ouviram-se gritos na camarata ao lado. Depois fez silêncio. Se alguém chorava, fazia-o baixinho. O choro não atravessava as paredes. A mulher do médico foi ver como se encontrava o doente. Sou eu, disse-lhe, e levantou cuidadosamente a manta. A perna tinha um aspecto assustador, inchada, toda por igual, desde a coxa e a ferida. Um círculo negro com laivos arroxeados, sanguinolentos, alargara-se muito, como se a carne tivesse sido repuxada de dentro. Desprendia um cheiro ao mesmo tempo fétido e adocicado. Como se sente? Perguntou a mulher do médico. Obrigado por cá ter vindo. Diga-me como se sente.
Mal. Tem dores? Sim e não. Explique melhor. Dói-me, mas é como se a perna não fosse minha. Está como separada do corpo. Não lhe sei explicar, uma impressão esquisita, como se estivesse aqui deitado a ver a perna a doer-me. Isto é da febre, será? Agora faça por dormir. A mulher do médico pôs-lhe a mão na testa. Depois fez um movimento de retirar-se, mas não teve tempo nem de dar as boas noites. O doente agarrou-a por um braço e puxou-a para si, obrigando-a a aproximar a cara. Eu sei que a senhora vê, disse numa voz muito baixa. A mulher do médico estremeceu de surpresa e murmurou: está enganado. Aonde é que foi buscar essa ideia? Vejo tanto como qualquer dos que aqui estão. Não me queira enganar, senhora. Eu bem sei que vê. Mas esteja descansada, que não digo a ninguém. Durma, durma. Não tem confiança em mim. Tenho. Não se fia na palavra de um gatuno. Já lhe disse que tenho confiança. Então por que não me diz a verdade? Amanhã falamos, agora durma. Pois sim, amanhã, se lá chegar. Não devemos pensar o pior. Eu penso, ou então é a febre que está a pensar por mim. A mulher do médico voltou para junto do marido e sussurrou-lhe ao ouvido. A ferida tem um aspecto horrível. Está gangrena. Em tão pouco tempo, não me parece provável. Seja como for, está muito mal. E nós aqui? Disse o médico, numa voz de propósito audível. Não chega a estarmos cegos. É como se nos tivessem atado de pés e mãos. Da cama 14, lado esquerdo, o doente respondeu. A mim não me há de atar ninguém, senhor doutor. As horas foram passando. Um após outro, os cegos adormeceram. Alguns tinham tapado a cabeça com a manta, como se desejassem que a escuridão, uma autêntica, uma negra escuridão, pudesse apagar definitivamente os sóis embaciados em que os seus olhos se haviam tornado. As 3 lâmpadas suspensas do teto alto fora do alcance, derramavam sobre os catres uma luz suja, amarelada, que nem era capaz de produzir sombras. 40 pessoas dormiam ou tentavam desesperadamente adormecer. Algumas suspiravam e murmuravam em sonhos. Talvez vissem no sonho aquilo com que sonhavam. Talvez dissessem: sei, se isto é um sonho, não quero acordar. Os relógios de todos eles estavam parados. Tinham se esquecido de lhes dar corda ou acharam que já não valia a pena. Só o da mulher do médico continuava a trabalhar. Passava das 3 da madrugada. Adiante, muito lentamente, apoiando-se nos cotovelos, o ladrão do carro soergueu o tronco. Não sentia a perna, só a dor estava lá. O resto deixara de perceber-lhe. Estava rígida a articulação do joelho. Rolou o corpo para o lado da perna sã, que deixou pender para fora da cama. Depois, com as mãos juntas por debaixo da coxa, tentou mover no mesmo sentido a perna ferida. Como uma matilha de lobos acordados subitamente, as dores correram em todas as direções, para logo a seguir voltarem à cratera soturna em que se alimentavam. Apoiando-se nas mãos, foi arrastando aos poucos o corpo pelo colchão, na direção da coxia. Quando alcançou o alçado dos pés da cama, teve de descansar. Respirava com dificuldade, como se sofresse de asma.
A cabeça oscilava-lhe sobre os ombros, mal podia suster-se neles. Ao cabo de uns minutos, a respiração tornou-se mais regular e ele começou a levantar-se lentamente, apoiado na perna boa. Sabia que a outra de nada lhe iria servir, que teria de arrastá-la atrás de si, lá onde fosse. Sentiu uma tontura, um tremor irreprimível. Atravessou-lhe o corpo. O frio e a febre fizeram-lhe entrecoxar os dentes. Amparando-se aos ferros das camas, passando de uma para outra como uma laçadeira, foi avançando entre os adormecidos. Puxava como um saco a perna ferida. Ninguém deu por ele. Ninguém lhe perguntou: aonde vai você a esta hora? Se alguém o tivesse feito, sabia como haveria de responder. Vou mijar, diria. O que não queria era que fosse a mulher do médico a chamá-lo, e ela não poderia enganar, mentir-lhe, teria de lhe dizer a ideia que levava na cabeça. Não posso continuar aqui a apodrecer. Reconheço que o seu marido fez o que estava ao seu alcance, mas quando eu tinha de roubar um carro, não ia pedir a outro que o roubasse por mim. Agora é o mesmo. Eu é que lá tenho de ir. Quando eles me virem neste estado, perceberão logo que estou mal. Pedem-me uma ambulância e levam-me ao hospital. De certeza que há hospitais só para cegos. Mas não lhes faz diferença. Depois, tratam-me da perna, curam-me. Ouvi dizer que é o que se faz com os condenados à morte. Se tem uma apendicite, operam-nos. E só depois é que os matam, para que morram com saúde. Cá por mim, se quiserem, podem depois tornar a trazer-me para cá, que não me importa. Avançou mais, cerrando os dentes para não gemer. Só não pôde reprimir um soluço de agonia quando, chegado ao extremo da fila, se desequilibrou. Errara a contagem das camas, esperava que houvesse ainda uma e era já ao vazio. Caído no chão, não se mexeu até ter certeza de que ninguém tinha acordado com o barulho da queda. Depois, achou que a posição convinha perfeitamente a um cego. Se avançasse de gatas, poderia encontrar com mais facilidade o caminho. Foi se arrastando assim até alcançar o átrio. Aí parou para pensar no procedimento que deveria seguir. Se seria melhor chamar da porta, se acercar-se à grade, aproveitando a corda que tinha servido de corrimão e que de certeza ainda lá estaria. Sabia muito bem que se chamasse dali a pedir ajuda, o mandariam imediatamente voltar para trás. Mas a tentativa de ter como único socorro, depois do que, apesar do apoio sólido das camas, havia sofrido, uma corda bamba oscilante fê-lo duvidar. Passados uns minutos, julgou ter encontrado a solução. Vou andando de gatas, pensou. Ponho-me debaixo da corda. De vez em quando, levanto a mão para ver se vou no bom caminho. Isto é o mesmo que roubar um carro. Sempre se encontra maneira. De súbito, sem que ele contasse, a consciência acordou e censurou asperamente por ter sido capaz de roubar o automóvel a um pobre cego. Se agora estou nessa situação, argumentou ele, não foi por lhe ter roubado o carro, mas por ter ido acompanhá-lo à casa. Esse é que foi o meu grande erro. Não estava consciência para debates casuísticos. As suas razões eram simples e claras. Um cego é sagrado, um cego não se rouba. Tecnicamente falando, não roubei, nem ele tinha um carro no bolso, nem eu lhe apontei uma pistola à cara, defendeu seu acusado. Deixa-te de sofismas, resmungou a consciência, e vai lá, aonde tens de ir. O ar frio da madrugada refrescou-lhe a cara, que bem se respira cá fora, pensou.
O ar frio da madrugada refrescou-lhe a cara. Que bem que se respira cá fora, pensou. Pareceu-lhe notar que a perna lhe doía muito menos, porém isso não o surpreendeu. Já antes, por mais que uma vez acontecera o mesmo, estava no patamar exterior. Não tardariam em chegar aos degraus. Vai ser o mais complicado, pensou, descer com a cabeça para frente. Levantou um braço para certificar-se de que a corda estava lá e avançou. Tal como previra, não era fácil passar de um degrau para outro, sobretudo por causa da perna, que não ajudava, e a prova teve-a logo, quando, a meio da escada, por ter uma das mãos resvalado num degrau, o corpo descaiu todo para o lado e foi arrastado pelo peso morto da maldita perna. As dores voltaram instantaneamente, com as serras, com as brocas, com os martelos. Nem ele soube como conseguiu não gritar. Durante longos minutos ficou estendido de bruços, com a cara assente no chão. Um vento rápido, rasteiro, fê-lo tiritar. Não trazia no corpo mais que a camisa e as cuecas. A ferida estava, toda ela, em contato com a terra. E ele pensou, pode infectar-se. Era um pensamento estúpido. Não se lembrou de que a vinha arrastando assim desde a camarata. Bom, não tem importância. Eles vão tratar-me antes que ela se infecte, pensou depois, para tranquilizar-se, e pôs-se de lado para melhor alcançar a corda. Não a encontrou logo. Tinha se esquecido de que ficara em posição perpendicular a ela quando rebolou pela escada, mas o instinto fê-lo permanecer onde estava. Depois foi o raciocínio que o orientou a sentar-se e a mover-se lentamente até tocar com os rins no primeiro degrau. E foi com um sentimento exultante de vitória que sentiu a aspereza da corda na mão levantada. Provavelmente foi também esse sentimento que o levou a descobrir logo a seguir a maneira de se deslocar sem que a ferida roçasse no chão. Pôr-se de costas para onde estava o portão e, usando os braços como muletas, como faziam dantes os estropiados das pernas, deslocar em pequenos movimentos o corpo sentado. Para trás, sim, porque nesse caso, como em outros, puxar era bem mais fácil que empurrar. A perna, assim, não sofria tanto, além de que o suave declive do terreno, descaindo em direção à saída, ajudava. Quanto à corda, não havia perigo de a perder. Quase que lhe tocava com a cabeça. Perguntava-se se ainda lhe faltaria muito para chegar ao portão. Não era o mesmo ir com seu pé. Melhor ainda, se pelos dois, e avançar às arrecuas, em deslocações de meio palmo ou menos. Esquecido por um instante de que estava cego, virou a cabeça como para certificar-se do que lhe faltava percorrer e encontrou na sua frente a mesma brancura sem fundo. Será noite? Será dia? Perguntou-se. Bom, se fosse dia, já me teriam visto. Além disso, só houve um pequeno almoço e foi há muitas horas. Assombrava o espírito lógico que estava descobrindo na sua pessoa, a rapidez e o acerto dos raciocínios. Via-se a si mesmo, diferente, outro homem. E se não fosse este azar da perna, estaria disposto a jurar que nunca, em toda a sua vida, se sentira tão bem. As costas bateram na parte inferior chapeada do portão. Chegara, metido na guarita para proteger-se do frio. Ao soldado de sentinela tinha-lhe parecido ouvir uns ligeiros ruídos que não conseguira identificar. De todo modo, não pensou que pudesse vir de dentro. Teria sido o ramalhar breve das árvores. Uma ramagem que o vento fizesse roçar de leve na grade. Outro ruído lhe chegou de súbito aos ouvidos, mas este foi diferente. Uma pancada, um choque. Para ser mais preciso, não podia ser obra de vento. Nervoso,
O soldado saiu da guarita, engatilhando a espingarda automática e olhou na direção do portão. Não viu nada. O ruído, porém, voltara forte. Agora era como de unhas raspando uma superfície rugosa. A chapada do portão, pensou. Deu um passo para a tenda de campanha, onde o sargento dormia, mas reteve o pensamento de que, se desse falso alarme, teria de ouvir das boas. Os sargentos não gostam que os acordem, mesmo quando haja motivo. Tornou a olhar para o portão e esperou, tenso. Muito devagar, no intervalo entre dois ferros verticais, como um fantasma, começou a aparecer uma cara branca, a cara de um cego. O medo fez gelar o sangue do soldado, e foi o medo que o fez apontar a arma e disparar uma rajada a queima-roupa. Puta merda. O estrondear sacudido das detonações fez surgir quase imediatamente de dentro das tendas, meio vestidos, os soldados que compunham o piquete encarregado da guarda do manicômio e de quem lá fora posto dentro. O sargento já estava no comando. Que raio foi isso? Um cego, balbuciou o soldado. Onde? Ali. E apontou o portão com o cano da arma. Não vejo lá nada. Ali está. Eu vi-o. Os soldados tinham acabado de equipar-se e esperavam alinhados de espingardas na mão. Acenda um projetor, ordenou o sargento. Um dos soldados saiu à plataforma do veículo. Segundos depois, o foco deslumbrante iluminou o portão e a frontaria do edifício. Não há ninguém, sua besta, disse o sargento, e dispunha-se a proferir mais umas quantas amenidades militares do mesmo estilo, quando viu que, por debaixo do portão, estava alastrando sobre a luz violenta uma poça negra. Deste-lhe cabo do canastra? Disse. Depois, lembrando-se das rigorosas ordens que lhe haviam sido dadas, gritou: Cheguem-se para trás! Isto pega-se! Os soldados recuaram, medrosos, mas continuaram a olhar a poça de sangue que lentamente se espalhava pelos intervalos entre as pedras miúdas do passeio. Achas que o gajo está morto? Perguntou o sargento. Tem de estar. Apanhou com a rajada em cheio na cara, respondeu o soldado, agora contente pela óbvia demonstração da sua boa pontaria. Neste momento, outro soldado gritou nervosamente: Nosso sargento! Nosso sargento, olhe para ali! No patamar exterior da escada, de pé, iluminados pela luz branca do holofote, viam-se uns quantos cegos, mais de uma dezena. Não avancem, berrou o sargento. Se dão um passo que seja, estouro com todos. Nas janelas dos prédios em frente, algumas pessoas acordadas pelos disparos olhavam assustadas através das vidraças. Então o sargento gritou: 4 homens daí que venham buscar o corpo, porque não se podiam ver nem contar. Foram 6 os cegos que se moveram. Eu disse 4, berrou o sargento histericamente. Os cegos tornaram a tocar-se. Ficaram 2 deles. Os outros começaram a andar ao longo da corda.